Fica comigo que no vídeo de hoje você vai descobrir como classificar a sua ansiedade com 3 perguntas. O que eu sinto é normal ou é disfuncional? Você vai entender como você pode classificar melhor o que você está sentindo para saber se aí sim você precisa de terapia, precisa controlar a sua ansiedade. As pessoas falam muito sobre normalidade, sobre sermos normais. Mas você ser normal só quer dizer que você parece ou é igual à maioria das pessoas. E qual é o problema disso? A maioria das pessoas não tem a sua vida, não tem a mesma vida, os mesmos objetivos, os mesmos trabalhos. Ter ansiedade é normal. O problema é quando essa ansiedade começa a te travar, a te parar, faz com que você se torne disfuncional. Tá, Bruno, eu entendi, mas o que você quer dizer com ser disfuncional? É o quanto a pessoa se sente paralisada e não consegue fazer suas atividades ou até mesmo se divertir e fazer o que quer, devido a problemas que causam ansiedade. E isso não permite que a pessoa viva normalmente, ou seja, ela não consegue fazer suas atividades normais. Tá, então disfuncionalidade, a pessoa perde a liberdade de viver como quer viver. Entendi. E como é que eu faço para saber se eu estou sendo ou se eu estou disfuncional? Existem 3 perguntas que vão te ajudar a saber se realmente essa disfuncionalidade, essa paralisia tem atrapalhado você, se ela deixou de ser normal e começou a ser disfuncional. E a primeira pergunta é: o quanto esse problema interfere diretamente na sua vida? O que você deixa de fazer por causa desse problema? E a segunda é: qual é o nível de sofrimento que esse problema lhe causa? É pequeno? É médio? É grande? E a terceira é: qual é a frequência que isso acontece? Semanal? Mensal? Anual? Diário? Eu sei, tá tudo um pouco teórico agora, mas eu vou exemplificar para que você possa enxergar melhor na sua realidade como você pode fazer essas 3 perguntas. Eu vou me usar como exemplo. Desde que eu era criança, que eu era pequeno, eu sempre fui mais calado, sempre fui mais de ouvir do que de falar. E pra mim, isso era de boa. Eu nunca me considerei tímido, tanto que eu nunca tive problemas em fazer amizades, em conversar com pessoas. Isso sempre foi natural pra mim. Mesmo eu ouvindo mais do que falando, pra mim era tranquilo. Mas até quando eu tava com os meus amigos, tinha uma coisa que eu posso até falar que eu chamo hoje em dia de timidez selecionada, que me deixava incomodado. Eu simplesmente não gostava que a atenção de todos voltasse para mim. Quando havia uma roda com 3 amigos, 10 amigos, e todo mundo esperava que eu falasse, eu me sentia muito estranho e sempre passava a voz para outra pessoa. Como assim? Num grupo de amigos, sempre há uma conversa onde tá todo mundo contando histórias, conversando, rindo. E quando tinha alguém falando, eu fazia comentários, zoava em cima do que a outra pessoa estava falando, mas a atenção estava na outra pessoa. Agora, quando acontecia uma coisa e alguém me perguntava: "Ei, Bruno, conta aquela história." Aí eu: "Aquela história?" O problema é quando a atenção voltava para mim. Eu sempre dava um jeito de passar para outra pessoa. Fulano conta bem melhor, deixa que ele fala. E isso continuava a não me incomodar. Eu me considerava normal, só não gostava de ter atenção para mim. Vamos rever os 3 pontos, as 3 perguntas? O quanto aquele problema interferia na minha vida? Bom, como disse, eu não ligava muito para aquilo, então não interferia em muita coisa. Qual era o nível de sofrimento? Vou confessar a vocês que algumas vezes aquilo ali me incomodava porque eu queria realmente me expressar e eu me privava daquilo. Mas não era algo que me chateasse realmente. E a terceira pergunta é: com que frequência aquilo acontecia? Era frequente, mas como eu disse, não interferia na minha vida e era algo que eu podia suportar tranquilamente. Naquele momento, era tudo normal. Eu considerava normal, não era algo que me causava grande sofrimento. Só que com o passar do tempo, chegou a vida adulta e eu comecei a ter trabalho, comecei a trabalhar. Havia reuniões, imagina você numa reunião. Agora você vai falar o que você acha da equipe, na sua percepção. Deixa fulano falar, ele fala bem melhor que eu. Não rola, você tem que falar, você tem que se expor. Algo que não me incomodava tanto começou a ter um incômodo maior na minha vida profissional. Teve um caso mais pontual que eu vou falar agora para vocês. Eu fui convidado para dar aula de hipnose. Imaginem vocês, uma pessoa que não se sentia confortável na frente dos amigos para contar uma história, dando aula de alguma coisa, ainda mais de hipnose, que haveria questionamentos, perguntas. Não era algo informal que eu poderia contar e não teria problema.
Eu teria que ensinar alguma coisa. Uma pessoa que tem problemas para contar uma história na frente de amigos, com certeza nunca tinha pensado em dar aulas. E esse era o meu caso, eu nunca tinha pensado em dar aulas. Agora vamos rever o primeiro ponto. O quanto esse problema afetava na minha vida. Afetava totalmente. Era algo que eu realmente queria para crescer profissionalmente, só que eu não pensava em fazer, eu não queria fazer. Quando a pessoa me convidou, eu já pensei, nossa, eu vou ter que falar para a pessoa, eu não quero. Dessa forma, algo que era normal acabou se tornando disfuncional. Exatamente por isso, interferiu totalmente no meu objetivo de vida. Eu queria crescer profissionalmente e não era possível, porque eu não me sentia à vontade em ter todos olhando para mim enquanto eu falava. E a ansiedade muitas vezes funciona assim, algo que era aparentemente normal, vai ganhando mais força ou vai continuando na sua vida e chega um momento que você precisa enfrentar aquele problema. Só que a sua vida toda você fugiu dele, porque era normal. Bom, acredito que a primeira pergunta tenha ficado bem clara, questão de como esse problema pode atrapalhar a sua vida. Vou dar outro exemplo agora da segunda pergunta, até porque eu evitava tanto o meu problema que eu nem sabia o nível que sentia de dificuldade. Eu simplesmente nem pensava na possibilidade. E a segunda pergunta é o nível de sofrimento que aquele problema lhe causa. Eu vou dar o exemplo de avião que fica bem fácil de entender. Vamos dizer que tem duas pessoas. Uma pessoa tem nível 40 de andar de avião e a outra pessoa tem nível 100 de andar de avião. E a pessoa com nível 30, ela usa alguma técnica, respira e ela viaja. Viaja poucas vezes, então aquilo é normal para ela. Ela sente medo de vez em quando. A segunda pessoa, ela tem nível 100. O problema é que ela tem que viajar frequentemente. E muitas vezes ela deixou de viajar porque ela não queria passar por aquele sofrimento. Ela tinha alguma crise e simplesmente saía do avião ou nem entrava. Então, nesse exemplo, a primeira pessoa tinha um nível normal, ela tinha que viajar e conseguir encarar. E a segunda pessoa tinha um nível muito alto e não conseguia encarar. E a segunda pessoa acabou se tornando totalmente disfuncional, porque ela deixava de viajar por conta de crises, por conta do problema que ela tinha. Se você reparar em todos esses exemplos, todas as três perguntas estão interligadas. Pode ser que uma te cause mais problema do que a outra, mas elas podem estar todas interligadas. E o terceiro exemplo, a frequência, eu vou usar uma pessoa que eu atendi. Essa pessoa tinha medo de pegar elevador, passar por túnel, lugares fechados. Ela não suportava. E o que acontecia? Quando ele ia visitar a filha dele, ele simplesmente não conseguia pegar o elevador e subir para a casa dela. Ela morava no 9º, no 10º andar. E toda vez que ele ia lá, ele se sentia incomodado, porque ele tinha que ligar para ela descer, e só com ela, ou acompanhado de alguém, ele conseguia pegar o elevador. E qual era a frequência? Ele não visitava sempre, mas conforme o tempo foi passando, ele foi ficando mais de idade, ele deixava de visitar a filha porque ele não queria incomodar, ele se sentia fraco ao pedir a filha para descer para ir buscá-la. Então ele começou a evitar. Ou seja, uma frequência que era algo que ele conseguia suportar, acabou se tornando também uma disfuncionalidade, em que ele simplesmente evitava de ir na filha por conta daquele medo, da intensidade. Como vocês veem, de novo, duas coisas ligadas, a frequência e a intensidade. E a primeira também, porque ele deixava de visitar a filha por conta do problema. Então, essas três perguntas, você pode começar a entender o que realmente é um problema para mim e o que não é. Tem um último exemplo que eu gosto de dar, que ele é muito interessante. A pessoa nunca faria aquilo por causa do problema e a pessoa tem intensidade máxima, ou seja, nível 10 de ansiedade. Só que imaginem, se não tiver o terceiro, aquilo tudo pode se tornar inútil. Vamos dizer que a pessoa tem um medo horrível de girafa. A pessoa abomina a girafa, não sabe porquê, mas ela odeia a girafa. E ela mora no centro do Rio de Janeiro, mora no centro de São Paulo, é uma grande cidade. Quais são as chances dessa pessoa esbarrar com uma girafa? Quase zero. Para que essa pessoa vai querer fazer terapia, vai querer controlar a sua ansiedade por conta de uma girafa que ele provavelmente nunca vai ver? Por isso que depende muito da vida que você leva, do seu trabalho, sua vida pessoal, tudo isso conta. Algo que causa ansiedade em outro não necessariamente vai prejudicar,
algo que eu tenha ansiedade não necessariamente vai me prejudicar também. Você tem que reconhecer o que realmente vai te prejudicar. E aí sim, você pode trabalhar melhor naquele problema. Façam esse exercício. Peguem uma coisa que incomoda vocês e façam as 3 perguntas. Veja se realmente é algo normal ou é algo disfuncional. Até a próxima.